Capítulo 8. O baile anual de Lady Troubridge em Hampshire Heath, na noite de sábado, foi, como sempre, um destaque na temporada de fofocas. Esta colunista viu Colin Bridgerton dançar com todas as três irmãs Featherington. Não de uma vez só, é claro. Embora seja preciso dizer que esse vistoso Bridgerton não parecia estar encantado com sua sorte. Além disso, Nigel Berbrook foi visto cortejando uma mulher que não era a sorta, Daphne Bridgerton. Talvez o Sr. Berbrook finalmente tenha percebido a futilidade de sua insistência. E por falar na sorta, Daphne Bridgerton, ela retirou-se bastante cedo. Benedict Bridgerton informou aos curiosos que ela estava com dor de cabeça, mas esta colunista avistou-a antes, aquela noite, enquanto ela conversava com o velho Duque de Middleton, e ela parecia estar gozando de perfeita saúde. Notícias da sociedade por Lady Westleddon. Dormir era, é claro, impossível. Daphne andava de um lado para o outro em seu quarto, deixando uma trilha no tapete. Tinha a cabeça em torvelinho, girando numa dezena de direções diferentes, mas uma coisa era evidente. Tinha de impedir o duelo. Não subestimava, contudo, as dificuldades envolvidas em executar uma tarefa assim. Primeiramente, homens tendiam a ser idiotas teimosos quando se tratava de coisas como honra e duelos. Em segundo lugar, ela nem mesmo sabia onde seria o duelo. Presumia que Anthony mandaria avisar Simon por um criado. Ou talvez Simon escolhesse o local, já que fora ele o desafiado. Daphne tinha certeza de que havia algum tipo de regra de conduta relativa aos duelos, mas não sabia qual era. Parou diante da janela e puxou a cortina para olhar para fora. A noite ainda era uma criança pelos padrões da elite. Ela e Anthony tinham saído da festa prematuramente. Benedict, Colin e sua mãe ainda não tinham voltado, o que era um bom sinal. Se a cena com Simon contasse com testemunhas, certamente as fofocas teriam se alastrado pelo baile em segundos, fazendo sua mãe correr para casa coberta de vergonha. E talvez Daphne superasse aquela noite apenas com o vestido em farrapos e não sua reputação. Mas preocupação com seu bom nome era a menor de suas aflições. Não havia como impedir aquele duelo, sozinha. Precisaria de ajuda. Benedict, ela receava, ficaria do lado de Anthony. Na verdade, ela não ficaria surpresa se Benedict não agisse como segundo de Anthony. Entretanto, Colin iria resmungar, e provavelmente dizer que Simon merecia ser morto ao amanhecer, mas se ela suplicasse, ele a ajudaria, e o duelo seria impedido. Daphne não entendia o que se passava na cabeça de Simon, mas era óbvio que ele era torturado por algum demônio interior. Escondia bem isso, é claro. Porém ela vira muitas vezes um olhar sombrio de desespero nos olhos dele. Todavia, a despeito de tudo, ela não achava que Simon quisesse morrer. Ela ouviu o som de rodas no calçamento e correu para a janela aberta bem a tempo de ver a carruagem dos Bridgerton entrar na casa. Torcendo as mãos, ela atravessou o quarto e comprimiu o ouvido à porta. Não poderia descer as escadas. Anthony achava que ela estava dormindo, ou pelo menos enfiada na cama, pensando nas consequências de suas atitudes naquela noite. Dissera que não contaria nada para sua mãe, mas Daphne sabia que teria de enfrentar sua mãe alguma hora. Cedo ou tarde, Violet ficaria sabendo de alguma coisa. A elite iria certificar-se de que ela soubesse. Daphne só esperava que quando Violet fosse assaltada pelos boatos, a maioria deles lamentavelmente verdadeiros, sua filha já estivesse noiva de um duque. As pessoas perdoavam qualquer coisa se alguém fosse ligado a um duque. E isso poderia ser o X na estratégia de Daphne para salvar a vida de Simon. Ela poderia não salvar a si mesma, mas poderia salvá-lo. Colin Bridgerton saiu andando na ponta dos pés pelo corredor, as botas movendo-se silenciosamente pela passadeira. Queria ver Daphne. Bateu de leve na porta, encorajado pelo feixe de luz que brilhava pela soleira. Ela devia estar acordada. E se ainda estava acordada, então tinha de conversar com ele. Colin ergueu a mão para bater de novo, mas a porta abriu-se, e Daphne fez um gesto para que ele entrasse. Preciso conversar com você, ela murmurou, as palavras saindo num só fôlego. Também preciso conversar com você. Daphne puxou-o para dentro e então, depois de um rápido olhar pelo corredor, fechou a porta. Estou com um problema enorme, disse. Eu sei. O sangue sumiu de seu rosto. Sabe? Colin concordou. Lembra-se de meu amigo Macclesfield? Ele viu você sumir nos jardins com as Tings, esta noite. A garganta de Daphne pareceu de repente inchada e raspando, mas ela conseguiu balbuciar. Ele viu?
Colin encarou-a, muito sério. Ele não vai dizer nada. Tenho certeza disso. Mas se ele a viu, alguém mais pode ter visto também. Lady Danbury ficou nos olhando de um jeito muito esquisito quando ele estava me contando o que vira. Ela é um dragão, e pode ser bastante ferina, mas não é do tipo de arruinar alguém só por diversão. Se viu algo, vai me confrontar diretamente. Colin não pareceu convencido. O que exatamente ele viu? Colin fitou-a com suspeita. Seu queixo saltou de um jeito defensivo. Viu-a desaparecer nos jardins com as Tings. Ele repetiu. Então, arregalou os olhos e depois os estreitou. Que diabos aconteceu lá? Daphne despencou no sofá e enterrou o rosto nas mãos. Oh, Colin, estou numa confusão danada. Ele não disse uma palavra e Daphne enxugou os olhos, que não estavam exatamente chorando, mas suspeitosamente molhados, e encarou. Agora que já acabou com o espetáculo de autopiedade, ele murmurou com rispidez, vai me contar o que você e as Tings fizeram esta noite no jardim de Lady Trowbridge? Não use esse tom de voz comigo, Daphne esbravejou de volta. E não me acuse de me deixar levar pela autopiedade. Pelo amor de Deus, um homem vai morrer amanhã. Tenho direito de estar um pouco aborrecida. Colin sentou-se na cadeira em frente a ela com um ar de extrema preocupação. É melhor você me contar tudo. Daphne começou a contar os acontecimentos daquela noite. Não explicou, contudo, a extensão exata de sua desgraça. O fato de ter sido surpreendida numa posição comprometedora tinha de ser suficiente. Terminou com e agora vai haver um duelo, e Simon vai morrer. Você não sabe disso, Daphne. Ela sacudiu a cabeça, aflita. Ele não vai atirar em Anthony. Aposto minha vida nisso. E Anthony? Sua voz falhou, e ela teve de engolir antes de continuar. Anthony está tão furioso. Não creio que ele vá atirar para o ar. O que quer que eu faça? Não sei. Nem sei onde será o duelo. Tudo o que sei é que tenho de impedi-lo. Colin praguejou baixinho e então disse suavemente, não sei se vai conseguir, Daphne. Eu preciso. Ela gritou. Colin, não posso ficar sentada aqui olhando para o teto, enquanto Simon morre. Calou-se e depois emendou, eu o amo. Ele empalideceu. Mesmo depois de ele tê-la rejeitado? Ela fez que sim, desanimada. Não me importo se isso me torna uma imbecil patética, mas não posso evitar. Eu ainda o amo. Ele precisa de mim. Colin então disse com doçura, se isso for verdade, você não acha que ele teria concordado em se casar com você quando Anthony exigiu? Daphne sacudiu a cabeça. Não. Existe algo que não sei o que é. Não posso realmente explicar, mas se você tivesse visto o rosto dele, entenderia. Ele estava tentando me proteger de algo, tenho certeza. Não conheço as Tings tão bem quanto Anthony, disse Colin, ou tão bem quanto você, mas nunca ouvi falar de algum segredo sombrio e misterioso. Tem certeza? Ele calou-se no meio da frase. Quando falou de novo, sua voz era dolorosamente suave. Tem certeza de que não está imaginando os sentimentos dele por você? Daphne não se ofendeu. Sabia que sua história parecia uma fantasia. Mas sabia, dentro do coração, que estava certa. Não quero que ele morra, disse em voz baixa. E isso é tudo o que importa. Colin fez uma última pergunta. Você não quer que ele morra, ou não quer que ele morra por sua causa? Daphne levantou-se, trêmula. Acho que é melhor você sair, disse, usando cada gota de energia para manter a voz firme. Não posso acreditar que tenha me perguntado isso. Mas Colin não saiu. Apenas estendeu o braço e apertou a mão da irmã. Vou ajudá-la, Daph. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você. E Daphne caiu nos braços dele e deixou escorrer todas as lágrimas que guardara com tanta valentia dentro do peito. 30 minutos mais tarde, seus olhos estavam secos e sua mente clara. Havia sido bom chorar, percebia isso. Havia muita coisa presa dentro dela, sentimentos demais, confusão demais, mágoa e raiva. Tivera de deixar sair. Mas agora precisava manter a cabeça fria e focada em seu objetivo. Colin saíra para falar com Anthony e Benedict, que ele vira conversando em voz baixa e nervosa no escritório de Anthony. A tarefa de Colin seria fazê-los dizer onde se daria o duelo. Daphne não tinha dúvida de que ele teria sucesso. Colin sempre conseguia fazer qualquer um contar-lhe tudo. Daphne vestiu seu traje de montaria mais velho e confortável. A última coisa que queria era ficar tropeçando em rendas e anáguas. Uma batida rápida na porta chamou sua atenção e antes que ela pudesse virar a maçaneta, Colin entrou. Ele também tinha trocado os trajes de gala. Descobriu algo?
Daphne indagou, aflita. O gesto de cabeça de Colin foi curto e rápido. Não temos tempo a perder. Presumo que você queira chegar lá antes que todo mundo chegue, não? Se Simon chegar lá antes de Anthony, talvez eu possa convencê-lo a se casar comigo sem que ninguém puxe uma arma. Colin soltou um bufo tenso. Daph, começou. Já pensou na possibilidade de não ser bem-sucedida? Ela engoliu em seco, como se tivesse uma bala de canhão entalada na garganta. Estou tentando não pensar nisso. Se pensar, continuou numa voz tensa, posso perder o meu foco. Ficar apavorada. E não devo. Pelo bem de Simon. Espero que ele saiba que pode contar com você, Colin disse, baixinho, e porque se não souber, eu mesmo dou um tiro nele. Daphne murmurou apenas, é melhor irmos. Colin concordou e saíram. Simon guiou seu cavalo até o canto mais distante e isolado do novo Regent's Park. Anthony havia sugerido, e ele concordara, que deveriam resolver o problema longe de Mayfair. Não que ele se importasse com o fato de duelar ser ilegal. Afinal, ele não estaria por perto para sofrer as sanções penais. Contudo, esse era um jeito detestável de morrer. Mas Simon não via quaisquer alternativas. Tinha desgraçado uma dama e agora deveria arcas com as consequências. E não era algo de que não soubesse antes de beijá-la. Ao aproximar-se, viu que Anthony e Benedict já tinham desmontado e o esperavam. Pareciam muito sérios e sombrios. Quase tão sombrios quanto seu próprio coração. Freou a montaria a poucos metros dos irmãos Bridgerton e desmontou. E onde está seu segundo? Indagou Benedict. Não me importei com isso, respondeu Simon. Mas você tem de ter um segundo. Um duelo não é um duelo sem um segundo. Simon limitou-se a dar de ombros. Não há motivo. Você trouxe as armas. Confio em você. Anthony caminhou em sua direção. Não quero fazer isso, disse. Você não tem escolha. Mas você tem, Anthony retrucou, ansioso. Podia casar-se com ela. Talvez não a ame, mas sei que gosta muito dela. Por que não a desposa? Simon pensou em lhes contar tudo, todas as razões pelas quais havia jurado nunca tomar uma esposa e perpetuar sua descendência. Mas eles não entenderiam. Não os Bridgerton, que só sabiam que família era algo bom, terno e seguro. Não conheciam o terrível sentimento de rejeição. E assim tudo o que ele fez foi encarar Anthony Bridgerton, o homem que fora seu amigo desde os primeiros dias em Eton, e dizer, saiba que não é por Daphne. Sua irmã é a mulher mais admirável que já tive o privilégio de conhecer. E então pegou uma das duas pistolas na caixa que Benedict pusera no chão, e começou a contar os passos para o lado norte do campo. Esperem. Simon virou-se depressa. Santo Deus, era Daphne. Ela estava debruçada sobre a montaria em pleno galope, conforme percorria o campo e por um instante, Simon esqueceu-se de ficar furioso com ela e em vez disso, apenas maravilhou-se de como ela parecia magnífica na sela. Quando ela puxou as rédeas à sua frente, contudo, sua raiva voltou com plena força. Que diabos você pensa que está fazendo? Perguntou, salvando sua miserável vida. Os olhos de Daphne soltavam fogo, e Simon percebeu que nunca a vira tão zangada. Quase tão zangada quanto ele. Daphne, sua idiota. Não percebe como é perigosa essa atitude? Agarrou-a pelos ombros e começou a sacudi-la. Um de nós poderia ter atirado em você. E ora, por favor, ela escarneceu. Você nem tinha chegado ao fim do campo. Ela tinha razão, mas Simon estava muito furioso para reconhecer o fato. E cavalgar aqui nas horas mortas da noite sozinha, ele a repreendeu. Deveria saber das coisas. Eu sei das coisas, ela esbravejou de volta. Colin me acompanhou. Colin? Onde está ele? Bridgerton. Simon berrou. 3 cabeças de cabelos castanhos viraram-se em sua direção. Simon saiu pisando duro na direção dos irmãos. Simon! Gritou Daphne, correndo atrás dele. Volte aqui. Simon virou-se para Benedict. Atire-a daqui. Benedict ficou imóvel, dardejando os olhos entre os irmãos, a irmã e o homem que a envergonhara. Pelo amor de Deus! Exclamou Anthony. Ela merece um tempo, contemporizou Benedict e cruzou os braços. Simon, disse Daphne, arquejante depois da corrida pelo campo, você tem de me escutar. Simon tentou ignorar os puxões em sua manga. E Daphne olhou suplicante para seus irmãos. Colin e Benedict compreendiam seus sentimentos, mas havia pouco que poderiam fazer para ajudá-la. Anthony ainda parecia um deus raivoso. E assim Daphne fez a única coisa que poderia retardar o duelo, esmurrou Simon. No olho bom.
Simon uivou de dor conforme cambaleava para trás. Caia, seu idiota! Ela sibilou. Se Simon ficasse prostrado no chão, Anthony não poderia atirar nele. Ele cobriu o olho com a mão, resmungando: santo Deus, ser derrubado por uma mulher. É intolerável. Homens! Esbravejou Daphne. Idiotas, todos! Virou-se para os irmãos que a encaravam boquiabertos. O que estão olhando? Gritou. Colin começou a bater palmas. Anthony deu-lhe um soco no ombro. Posso ter um breve momento com sua graça? Ela disse, sibilando as palavras. Colin e Benedict concordaram e se afastaram. Anthony não se moveu. Daphne o encarou feio. Vou acertar você também. E faria isso se Benedict não voltasse e quase arrancasse o braço de Anthony ao arrastá-lo para longe. Daphne olhou para Simon, que apertava os dedos pela sobrancelha, como se isso aliviasse a dor que sentia no olho. Não posso acreditar que você me deu um soco, disse ele, não sei o que esperava conseguir com isso. Eu diria que é bastante óbvio. Ele suspirou e naquele momento pareceu exausto, triste e infinitamente velho. Eu já lhe disse que não posso me casar com você. Você tem de casar. Suas palavras saíram com tamanha aflição e força, que Simon ergueu os olhos, assustado. O que quer dizer? Perguntou, tentando controlar a voz. Quero dizer que fomos vistos. O por quem? Por Macclesfield. Simon relaxou visivelmente. Ele não vai falar nada. Mas havia outros. Daphne mordeu o lábio. Não era necessariamente uma mentira. Deveria haver outros. Era provável que houvesse outros. Quem? Não sei. Mas ouvi rumores. Pela manhã, toda Londres vai saber. Se você não se casar comigo, ela murmurou baixinho, estarei arruinada. Isso não é verdade. Mas faltava convicção na voz de Simon. É verdade, e você sabe disso. Ela o encarou. Seu futuro inteiro e a vida de Simon estavam em jogo naquele momento. Ela não poderia fracassar. Ninguém vai me querer. Serei mandada embora para algum canto esquecido por Deus. Você sabe que sua mãe nunca a mandaria embora. Mas eu nunca me casarei. Ela deu um passo à frente, obrigando-o a perceber sua proximidade. Ficarei para sempre marcada como mercadoria usada. Nunca terei um marido, nunca terei filhos. Pare. Simon praticamente vociferou. Pelo amor de Deus, pare. Anthony, Benedict e Colin, todos se assustaram com o berro, mas o modo com que Daphne sacudia a cabeça, desesperada, os manteve longe. E por que não pode me desposar? Ela perguntou com voz sumida. Sei que gosta de mim. O que é? Simon passou a mão pelo rosto, comprimindo o polegar e o indicador nas têmporas. Cristo, sua cabeça doía. E Daphne? Santo Deus, ela chegará mais perto. Estendeu a mão e tocou seu ombro, depois sua face. Diabos, ele não conseguiria ser bastante forte. Simon, ela suplicou, salve-me. E ele viu-se perdido.